Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a presença do Espírito Santo nos encham de alegria e felicidade, hoje e sempre. Amém. Você já encontrou o que você procura na sua vida? Já alcançou e conquistou o que realmente você gostaria para lhe preencher? Nós buscamos, corremos tanto atrás dela e parece que sempre ela escorre pelas nossas mãos. Felicidade. Você já a conheceu? Já a alcançou? Já a concretizou? Aliás, se eu perguntasse a cada um de vocês, vocês são felizes? O que te deixa feliz? O que falta para a sua felicidade ser plena, concreta? Você já viu a felicidade? Todas essas perguntas ficaram borbulhando na minha cabeça durante essa semana. Nós costumamos ainda confundir alegria com felicidade. E como a vida nos apresenta muitas peças e problemas, muitas vezes nós nos sentimos tristes, desanimados, frustrados, decepcionados, impotentes e caímos na tentação de pensar que não somos felizes. Eu não sei se vocês leram os 5 minutos com Jesus deste dia. Eu vou fazer um plágio aqui. Vou ler a devoção de hoje. Na verdade, a devoção de hoje é minha autoria, tá? Felicidade é uma esperança que permeia toda a nossa existência. É comum ouvirmos as pessoas dizendo: quando eu me casar, ou quando tiver um bom emprego, ou boas condições financeiras, ou ainda quando me formar, serei feliz. Vivemos uma vida em busca e à espera da felicidade. Os dias passam, a saúde se vai, pessoas ficam só na nossa lembrança, e percebemos, quando nos deparamos com esse vazio existencial, de que como éramos felizes e não sabíamos. O Salmo número 1 começa dizendo que a felicidade é possível para todos nós. Bem-aventurado, começa dizendo o salmista. E não é raro nós encontrarmos pessoas bem-sucedidas, pessoas famosas, pessoas que são reconhecidas nas redes sociais com milhares e milhões de seguidores. E nós temos a impressão de que essas pessoas são mais felizes do que nós, pois tem tudo aquilo que nós trabalhamos, almejamos e sofremos. No fundo, nós até nos sentimos um pouco enciumados por essas pessoas. Mas no fundo, nem tão profundo, ao nos aproximarmos e conhecermos a história de cada um, vamos perceber que todas as vidas, todas as pessoas sentem falta de algo que lhes preencha. Como afirmou o sábio Salomão, nós corremos atrás do vento, e estamos sempre correndo atrás dele e tentando pegá-lo com as nossas mãos. E de acordo com o Salmo 1, lido há pouco, o nosso entendimento ele é equivocado. Nós procuramos por aquilo que nós queremos ver, tocar, que possamos conquistar, comprar ou ter como um sinônimo de felicidade. E quando nós buscamos isso, nunca é suficiente. Nunca estamos plenamente felizes. No verso 3, para nos auxiliar um pouco nessa compreensão sobre a felicidade, o salmista usa o exemplo de uma árvore. Uma árvore. E nesta árvore, que enfrenta adversidades, estações diferentes, a falta de chuva, que muitas vezes é impiedosa, o calor extremo, escaldante, as violentas tempestades, ele diz que esta árvore ainda permanece em pé. Algumas, é verdade, até perdem as suas folhas no outono, no inverno, mas elas permanecem vivas. E de fato, essa árvore, por enfrentar tudo isso, ela não é a árvore mais bonita,
Ela tem muitas vezes espinhos como os pinheiros, mas permanece viva. Diferente de todas as outras plantas, ela vai produzindo seus frutos apesar dos pesares. E o salmista nos dá uma dica, que esta árvore, ela está à beira de um rio, que mesmo que ele venha a secar, aparentemente, suas raízes estão bem lá embaixo. Suas raízes encontram ainda lençóis freáticos, os mananciais por onde a água antes corria. Não é a árvore que nós diríamos ser a mais bela. As árvores ao lado dos rios são retorcidas, parece cheias de marcas da vida, mas elas estão ali, espinhosas, mas estão ali. A felicidade, meus irmãos, aos nossos olhos, está na beleza, está no colorido, depende das circunstâncias, sujeita às coisas que nós podemos ter ou comprar. Não é assim que nós medimos sobre felicidade? Ele tem um carro melhor que o meu, ele é muito mais feliz que eu. O salário dele é muito maior que o meu, deve ser uma pessoa muito feliz. Eu já pensei assim também. Na beleza, no poder de compra, na ostentação, na saúde, na nossa própria vida. E mesmo que nós tenhamos tudo isso é finito. Tudo isso é aparente. Tudo isso é externo. E um dia há de terminar. E acaso, ou quando isso for, deixaremos de ser felizes? Por isso, a felicidade que o Salmo fala, ela está escondida. Ela está dentro das raízes, por trás da casca. E ela nos nutre de dentro para fora. A samaritana, quando encontrou Jesus, ela disse: dá-me de beber desta água. Nós também podemos fazer esse pedido a Jesus: dá-me de beber desta água para que as minhas raízes também possam dela se alimentar. E eu possa ser preenchido com tudo aquilo que eu preciso. E se eu disser que nós já recebemos esta água, que já bebemos nesta fonte, que já fomos plantados nesta água para que tenhamos vida? Isso aconteceu no dia do nosso batismo. No dia do nosso batismo nós somos enxertados à videira verdadeira. E é através dela que nós podemos produzir frutos. Através dela a seiva da vida pode vir até nós. A vida de qualquer cristão é assim. Nem sempre nós estamos felizes, nem sempre nós estamos bem, nem sempre nós estamos sorrindo, nem sempre e nem ininterruptamente produzimos frutos. As estações nos fazem perder as folhas, às vezes perder até a alegria de um dia. Passamos por tempos de seca, tempos difíceis, uma enfermidade, o luto por alguém, problemas financeiros, problemas de relacionamento, problemas com os filhos e assim por diante. Mas quem está enraizado pode enfrentar toda e qualquer situação, porque a sua felicidade não baseia nas coisas que estão ao seu redor. A felicidade ocorre nos momentos de dor, de crescimento, de enraizamento, de sabedoria. Essa semana estudamos o livro de Provérbios com os leigos, e justamente o início de Provérbios começa falando: aquele que teme a Deus, que confia no Deus certo, este é o verdadeiro sábio. Não naqueles que estamos, nos dias que estamos sorrindo, curtindo e felizes, são os dias que nós devemos lembrar que a felicidade depende disso. São nos momentos mais difíceis que a gente vai buscar enraizar-se, são nos momentos mais difíceis que a gente vai se fortalecer, vai fazer um tratamento, vai estar do lado de outras pessoas que vão fazer com que as nossas raízes permaneçam bem firmes.
Se nós pensarmos que a nossa felicidade depende só dos momentos alegres, nós somos como as plantas rasteiras. São lindas quando chove, flores, folhas verdes, mas na primeira seca elas morrem. Na primeira seca elas perdem todo o seu vigor. O cristão não precisa pensar assim e nem viver assim, porque nós temos raízes. Na parábola do semeador, 75% das sementes se perderam. 75% das sementes não tiveram raiz. E porque não tiveram raízes, não cresceram. E porque não cresceram e não tinham raízes, não produziram frutos. Nós podemos relacionar elas com o que o Salmo número 1 começa dizendo. Aqueles que buscam o conselho dos ímpios. Quem é que busca o conselho dos ímpios? Quem é um ímpio? Ímpio é uma pessoa indiferente. Ímpio é uma pessoa cruel. Ímpio pode ser um herege. Pode ser o nosso amigo quem nós vamos buscar o conselho. Também aos que não se detêm nos caminhos dos pecadores. Também aqueles que não se assentam na roda dos escarnecedores. Escarnecedores são aqueles que zombam de Deus. Esses nós devemos evitar, porque esses podem ser as sementes que vão estragar a nossa própria raiz. Ou seja, a felicidade depende das escolhas que nós fazemos. Com quem andar, a quem ouvir, a quem seguir, quem vou fazer minhas alianças. Cuidado com as suas companhias, cuidado com as suas influências, elas podem te arrancar pela raiz. Sem Deus, sem a sua promessa, sem a sua aliança, sem a água da vida para inundar nossas raízes, nenhuma base vai sustentar por muito tempo. O nosso castelo de areia vai desmoronar. Haverá frustração, revolta, desespero, vazio e morte. A felicidade não pode ser encontrada, meus irmãos, e nem pode ser comprada. Você nunca vai encontrá-la, porque você será encontrado por ela. A felicidade vem ao nosso encontro, não é nós que vamos a ela. E quanto mais nós queremos ser felizes, parece que mais dá errado na nossa vida. Porque a felicidade não é encontrar alguém, é ser encontrado por alguém. É em Jesus que a nossa vida se torna abundante, porque é nele que está o sentido da nossa vida. É no colo de Deus que nós podemos nos deliciar com a sua palavra, com as suas promessas, com uma carta de amor que é alguém que deu a vida por nós. É no Evangelho que nós somos banhados pela água, somos refrescados nos dias difíceis. Encontramos a misericórdia de Deus, o perdão. Nada de material pode ser trocado ou negociado para termos isso. Lá em Gênesis, há o relato de que no meio do jardim existia uma árvore linda, frondosa, gigantesca, com raízes que se alimentavam numa água cristalina que corria ali pertinho, num lago. Essa árvore frondosa, ela teve que ser cortada, destruída, para ser plantada no alto de um monte, numa sexta-feira. No madeiro desta árvore, alguém foi plantado no meu e no lugar de cada um de vocês. Desta árvore, nós podemos comer os frutos. E desses frutos nós recebemos sementes. E dessas sementes nós também podemos lançar na terra, cuidar delas para que possam crescer e produzir os frutos no devido tempo. Na árvore da vida nós fomos enxertados por Deus, gratuitamente pela fé. E movidos por esta fé, a nossa vida ganha um novo significado. Efetivamente, numa nova perspectiva de felicidade. Quem está em Cristo, problema algum, adversidade nenhuma pode murchar as suas folhas, nem a pior delas, que é a morte, de uma pessoa querida ou a nossa própria morte.
Eu volto para os 5 minutos com Jesus de hoje, e eu volto relacionando com o texto da epístola lido há pouco, onde o apóstolo Paulo escreveu assim: se a nossa esperança em Cristo só vale para esta vida, nós somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo tinha em mente que a grande esperança e o sentido da vida do cristão está na ressurreição de Jesus. Sem ela, percebemos que mesmo tendo tudo, nós não temos nada. Se a nossa fé em Cristo está na espera apenas de bênçãos materiais, nós vamos nos frustrar. A Bíblia nos ensina que Jesus é o próprio Deus que se fez homem e veio assumir todos os nossos pecados e pagar por eles. Ele sofreu, morreu na cruz como sacrifício e castigo por todos nós. Mas ele não permaneceu na morte. Ele ressuscitou. E ressuscitou para provar que a nossa vida e a nossa felicidade não se resumem a ter algo material, mas em sermos alguém a partir do perdão de Cristo. Ou seja, assim como a árvore, de dentro para fora. Porque Jesus Cristo ressuscitou, somos consolados e fortalecidos na fé verdadeira. Os nossos dias podem ser difíceis e podemos perder tudo, até a vida. Porém, temos esperança e felicidade eterna naquele que disse: porque eu vivo, vocês também viverão. Em Jesus Cristo reside a felicidade plena e duradoura. Sejam vocês também felizes. Hoje, apesar dos pesares, creiam no Salvador. É possível ser feliz em Cristo.